Olá, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dúvida do que comer e como montar um prato low carb? Na maioria das vezes, quem começa na low carb tem essa dúvida, mas hoje eu tô aqui para compartilhar com você o que eu aprendi, te dar algumas dicas e te ensinar algumas substituições inteligentes. Então fica comigo até o final, já vai deixando o seu like aí para mim e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição falando melhor sobre a low carb e fiz um outro vídeo também falando o que comer e o que evitar na dieta low carb. Mas tem uma coisa que eu sofri muito no começo e eu vejo muita gente por aí sofrendo também com as mesmas dúvidas que eu tinha: quanto de comida comer e como montar um prato low carb. O que eu aprendi é o seguinte: não importa se você pratica dieta low carb, se você quer ser mais saudável ou se você tem afinidade com alguma outra dieta, tem uma coisa que é sempre comum a tudo isso, que é equilíbrio, moderação e autocontrole sempre na hora de comer. Como eu disse no outro vídeo, não é porque é permitido que você vai ficar se matando de comer determinado alimento ou determinada coisa. Tudo em excesso faz mal, até mesmo a água. Então, de um modo geral, você pode comer quase tudo, só evitar mesmo os produtos ultraprocessados e industrializados, porque eles estão cheios de química que não faz bem para a saúde de ninguém, não é mesmo? Por isso, é muito importante que você leia o rótulo sempre dos produtos antes de levá-los para a sua casa. Mas antes de continuar, deixa eu fazer uma observação importante aqui. O que eu trago aqui são dicas, ideias para inspirar e incentivar você a começar a mudar o seu estilo de vida e se tornar uma pessoa saudável. Mas somente você sabe o que é melhor ou não para você mesmo. E viu? Deixa eu te contar, tem duas palavrinhas que eu não gosto de usar: sempre e nunca. A dieta low carb não quer punir ninguém. Como eu sempre digo, a matemática é simples. Quanto mais você quiser emagrecer, mais carboidratos deve evitar. Então isso não significa que você nunca mais vai poder comer um determinado alimento ou que sempre você vai ter que comer tal coisa. Então é assim, não é que você nunca mais vai poder comer um pão, por exemplo. Eu raramente como pão. Eu como pão. Por exemplo, se eu vou sair para comer um lanche com os meus amigos, eu como pão no lanche. Eu não gosto de radicalismo. O que eu não consumo é pão todo santo dia no meu café da manhã, por exemplo. Então, essa é a minha exceção. Quando eu saio para comer um lanche, eu acabo consumindo pão. Não é porque eu pratico a dieta low carb que eu tirei 100% o pão da minha vida. Eu também não costumo comer arroz e feijão, por exemplo. Vanessa, mas arroz e feijão faz parte da alimentação dos brasileiros. É, mas eu não gosto muito e por isso eu prefiro não consumir. Tá, 1, 2 vezes no ano, quando me dá muita vontade, eu até vou lá e como um pouquinho de arroz e feijão. Mas de modo geral eu não como, porque eu não gosto. Claro, às vezes eu como comida japonesa, aí tem arroz. No inverno, um risoto, super gostoso, não é mesmo? Aí eu acabo consumindo arroz também. Ah, falando em risoto, eu descobri uma maneira saudável e low carb de fazer risoto. Mais pra frente eu vou trazer a receitinha aqui pra vocês. Mas arroz mesmo, eu não gosto. Eu acho um carboidrato muito vazio, sabe? Então eu prefiro ter os meus saldos de carboidrato para comer alguma outra coisa que eu goste mais e que pra mim valha mais a pena. Uma coisa que eu acho muito bacana pra falar pra você é: não fique sem comer nada, principalmente no começo. O começo é sempre mais difícil. Se você tá com gás total e quer emagrecer muito, beleza, vai fundo. Mas se você é aquela pessoa que fica oscilando e tem um pouco de dificuldade de começar, a minha dica é: comece aos poucos. Senão pode ser que você acabe voltando a estaca zero. Ah, e claro, faça substituições inteligentes. Mas Vanessa, o que são substituições inteligentes? Ó, pensa comigo. Você ama pão, por exemplo. Come pão todo santo dia. A minha recomendação seria que você evitasse ao máximo o pão. Afinal, o pão não faz parte de uma dieta low carb. Mas caso você não consiga parar de comer pão do dia para a noite, por exemplo, a minha sugestão é que você comece a consumir somente 2 ou 3 vezes por semana, ou só de final de semana. Além disso, ao invés de você comprar aqueles pães enormes no supermercado, é preferível você ir até a padaria e comprar um pão. Isso porque o pão que você compra no supermercado fica lá na prateleira por meses e não estraga. Então ele está cheio de químicas
e conservantes. Já o pão da padaria é mais fresquinho. Além disso, o pão do supermercado vem num saco enorme. Enquanto você tiver pão aí na sua casa, você vai ficar comendo até o saco acabar. Já se você for na padaria comprar um pãozinho apenas para matar sua vontade, acabou. Isso para mim é uma substituição inteligente. Entende? E às vezes, se você não tem o pão na sua casa, você tem que ir até a padaria para buscar esse pãozinho, às vezes a sua vontade acaba até passando. E assim, aos poucos, você vai perdendo a vontade de consumir tanto pão na sua alimentação. Sério, eu amo sorvete. Acho que eu já comentei aqui. Uma substituição inteligente para mim, por exemplo, é ao invés de ir no supermercado e comprar aqueles potes de sorvete cheio de conservantes e química, quando eu tô com muita vontade, eu vou até a sorveteria e pego um sorvetinho. Isso é bom, porque além de ser um pouco mais natural, com um pouco menos de química e conservante, é uma boa forma de eu não ter o pote de sorvete aqui em casa, porque eu sei que enquanto tiver, eu vou consumir. Então eu vou lá, tomo um sorvete. E aí entra o meu autocontrole, que fica me falando assim: tá bom, um só tá bom, só pra matar sua vontade. Se controle. Isso vale para tudo que é produto ultraprocessado e industrializado. Então, pizza congelada, sorvete, pães e bolos que fica ali no supermercado por meses e não estraga. Suco de caixinha. Minha nossa, é bom nem tocar nesse assunto agora. Fazer isso tem me ajudado bastante. E tem uma outra coisa que me ajuda bastante, é pensar o seguinte: vale a pena os meus carboidratos? Eu penso isso porque às vezes eu nem tô com tanta vontade de comer determinada coisa. Aí eu penso se vale a pena ou não os meus carboidratos. Se vale a pena, eu vou lá e como. Se não vale a pena, eu faço alguma outra substituição inteligente. Por exemplo, outro dia eu fui tomar café da manhã numa padaria. Aí tinha a opção de omelete, que era somente o omelete, ou ovo mexido, que vinha com 2 fatias de pão. Aí eu pensei, saiu até fumacinha da minha cabeça. E aí então eu percebi que eu não tava com tanta vontade assim de comer o pão. Então aí eu optei por fazer uma substituição inteligente. Viu só? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É como eu sempre digo e não me canso de repetir: equilíbrio e moderação sempre. E autocontrole também. Às vezes você acaba até percebendo que nem é fome na verdade o que você tem, que a sua fome é emocional e psicológica. Pode ser um vício ou um hábito ruim que você tenha. Porções! Aí agora você pode me perguntar: tá, Vanessa, entendi. Então se eu posso comer de quase tudo, isso é, dependendo do meu objetivo, quanto de comida comer? E como montar um prato low carb? Bom, para não perder o costume, equilíbrio e moderação sempre. Mas tem uma dica que eu gosto bastante, que é medir o tanto de comida que você come pela palma da sua mão. Como assim? Isso mesmo, pela palma da sua mão. Super simples, não tem segredo. Eu gosto bastante dessa estratégia porque é uma maneira individualizada de saber o quanto de comida você deve comer. Eu, por exemplo, sou pequena. Eu não posso comer o mesmo tanto de comida que come meu pai, por exemplo, que é bem mais alto que eu e é homem. Então eu gosto bastante de usar essa estratégia. É assim, para saber a quantidade de proteína que você deve comer em uma determinada refeição, é só você medir esse tantinho da palma da sua mão. Esse é o tanto de proteína que você deve consumir na sua refeição. E essa proteína pode ser ovos, frango, peixe, carne de porco, cogumelos e por aí vai. Carboidratos. Bom, para medir a porção de carboidrato que você deve ingerir em uma determinada refeição, você mede pelo seu punho fechado, assim. É uma quantidade assim de carboidrato que você deve consumir. Mas Vanessa, pode carboidratos na dieta low carb? E a resposta é sim. Como eu já disse aqui, a dieta low carb é baixa ingestão de carboidratos, não zero ingestão. E o nosso corpo precisa de um pouco de carboidratos. O que não pode é exagerar no seu consumo, que infelizmente é isso que vem acontecendo cada dia mais com a maioria das pessoas. Frutas! Bom, as frutas você pode se basear ou em unidades ou também pela palma da sua mão. Isso vai depender muito da fruta. Por exemplo, se você for consumir um pouco de coco em fruta,
Aí você pode medir pela palma da sua mão. Você faz uma conchinha com ela assim e coloca o tantinho de fruta aqui, nesse vãozinho. Esse é o tanto de fruta recomendado que você consuma. Essa estratégia para o coco fruta, por exemplo, é legal porque é difícil você mensurar a quantidade em unidade do coco em pedacinho. Você até pode, mas é mais difícil. É diferente de você contar, por exemplo, 10 morangos, uma fatia de melão, uma banana e por aí vai. Hortaliças, vegetais, verduras você pode comer à vontade. Afinal, essa é a base da dieta low carb. Mas para te ajudar também, você pode fazer assim com as suas mãos e esse é o tanto de hortaliças, verduras e legumes que você pode consumir em uma determinada refeição. Castanhas. Bom, como eu já comentei num outro vídeo, eu costumo consumir castanha um punhadinho assim, que caiba na palma da minha mão. Eu faço uma conchinha também e eu coloco aqui uma porçãozinha de castanha. É uma porção um pouco menor do que a de frutas, por exemplo. Bom, em relação às gorduras, eu acho muito difícil você medir o tanto de gordura que você deve consumir em uma determinada refeição. Isso porque, muitas vezes, a gordura está dentro de um determinado alimento, como acontece com algumas carnes, por exemplo. Então, a minha sugestão em relação às gorduras é você somente não fugir delas quando elas estiverem presentes em um alimento, desde que elas sejam naturais. Não precisa fugir delas. Aí, como gordura, tem o abacate também, mas o abacate é uma fruta. Então, a minha sugestão nesse caso é que você coma um punhadinho, que nem eu falei em relação às frutas no outro vídeo. Fazer uma conchinha e o tanto que couber aqui, você come. Ou ainda, se você preferir, tem uma estratégia que eu também gosto bastante, que é você desenhar o seu prato. Você pega seu prato e desenha ele na metade. Metade do seu prato deve ser consumidas com os alimentos reguladores, que são hortaliças, legumes, vegetais, verduras de um modo geral. A outra metade você também deve dividir ao meio, sendo 1/4 do prato, ou 25%, que aí são com os alimentos construtores, ou seja, as proteínas. O outro 1/4, ou os 25% restantes, deve conter os carboidratos e também as gorduras. E é com essa parte do seu prato que você deve ter a maior atenção para evitar os excessos. Ah, lembrei de uma coisa muito bacana também. É extremamente importante que você se hidrate muito ao longo do seu dia. Principalmente você que está começando na dieta low carb. Quem está começando vai perceber que vai urinar muito ao longo do seu dia. Então é muito importante que você reponha esses líquidos que vai acabar perdendo e assim também evitar que você tenha dor de cabeça e tontura. Aí tem uma continha para ajudar você a saber quanto de água você deve tomar ao longo do seu dia. A conta é super simples. Você deve tomar 0,03 litros para cada quilo. Por exemplo, eu peso 52 quilos, então eu tenho que consumir pelo menos aproximadamente 1,5 litro de água ao longo do meu dia. Uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, deve consumir aproximadamente 2 litros e 100 ml de água ao longo do seu dia. Muito simples, não é mesmo? Como eu já disse, mas vale a pena reforçar, não existe totalmente certo ou totalmente errado. Só você sabe o que é melhor para você. Então o que eu trouxe aqui foram dicas para inspirar e incentivar você a começar a mudar seu estilo de vida e se tornar uma pessoa saudável hoje mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí para mim, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!